A Bíblia em juízo. Aconteceu nos Estados Unidos um caso que talvez seja o único na história. A Bíblia foi levada a julgamento, submetida a processo. Isso ocorreu em 1940. Mas como não poderia ser diferente, a Bíblia venceu toda a linha. E o processo foi encerrado em 16 de fevereiro de 1940. No 4º distrito do município de Nova York. O caso ocorreu assim. Havia na época um escritório de cientistas evangélicos que puseram a público um desafio. Aquele que provasse cientificamente um erro sequer na Bíblia ganharia um prêmio de $100. Durante 15 anos ninguém pôde comprovar ou provar cientificamente o erro na Bíblia. Então, esses cientistas evangélicos aumentaram o prêmio para o valor de $1.000. Em um dia, no mês de outubro de 1939, quando foi aumentado o lance de $100 para $1.000, o desafio, o senhor, um velhinho, inimigo do evangelho, inimigo de crente, inimigo da Bíblia, que também era editor de um jornal da sua cidade, vendo o desafio, ele ligou para o cientista dizendo que tinha em mãos provas científicas que colocaria por terra a veracidade da Bíblia. Dizia ele que não tinha em mãos somente um erro científico. Dizia ele que tinha 51 erros cientificamente para comprovar que a Bíblia haveria erros. Esse senhor se chama William Freud. Mas é claro que ele não pôde comprovar 51 erros cientificamente na Bíblia. Com isto, ele reduziu para 5 erros. Os cientistas evangélicos pediram apenas um erro, cientificamente, que a Bíblia haveria erro. Mas então os cientistas evangélicos deixaram ele provar cientificamente os seus 5 erros. E William Freud disse que tinha em mãos. O primeiro erro que William Freud alegou haver na Bíblia é sobre a criação lá no Gênesis. Quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, William Freud diz que para a ciência é impossível, porque o mundo levaria milhares, milhões, bilhões de anos para existir. O segundo erro que William Freud alega haver na Bíblia também é na criação. Quando, por ora, a Bíblia diz que Deus criou primeiro os animais, depois o homem, e depois a Bíblia diz que Deus criou o homem e depois os animais. E William Freud diz que cientificamente não viu nenhum homem nem um animal antes. O terceiro erro que William Freud alega é sobre a capacidade da Arca de Noé para suportar tantos animais e sobreviverem durante um ano, porque a arca não comportaria tanto animais e tanto alimento. E por ora, a Bíblia diz que seriam 7 animais. E por ora, a Bíblia diz que seriam 2 animais. Ele não entendeu que quando a Bíblia diz que há 2 animais, são um casal, e quando é 7 animais, falam de animais limpos. Uma falta de exegese bíblica. O quarto erro que William Freud alega é sobre aquele milagre grandioso, lá em Números 11, quando o Senhor manda codornizes para os hebreus no deserto. Para William Freud, a população de quase 3 milhões de pessoas era impossível vir tantas codornizes do mar e alimentar
tantas pessoas. E o quinto erro que William Freud alega ter encontrado na Bíblia é lá em Levítico, capítulo 11, sobre os animais. Então, William Freud diz que tem em mãos 5 erros cientificamente para comprovar que a Bíblia haveria erros. Nunca se ouviu falar tanto da Bíblia como naquele tempo. De outubro de 1939 a fevereiro de 1940, houve uma propagação imensa a respeito da Bíblia. Todos empenhados, jornais, revistas, rádio, a rede televisiva, com um único assunto: a Bíblia e o juízo. E com isto houve um imenso volume de documentos, provas, pareceres, gráficas, com isto na língua também, no original, no grego, no hebraico, para provar cientificamente se haveria ou não haveria erros na Bíblia. Houve momentos que o senhor William Freud mostrou tal ignorância a respeito da Bíblia que trouxe para o julgamento até risos, mostrando que não entendia nada de Bíblia e tampouco também de ciência. Mas, finalmente, em 16 de fevereiro de 1940, a sentença é dada. No dia do julgamento final, o Sr. William Freud é sentenciado a pagar todo o custo daquela audiência. E assim declara o juiz: não havendo comprovação científica alguma sobre quaisquer erro da Bíblia, a Bíblia prevalece, não somente historicamente, mas como também a palavra de Deus. Casos semelhantes como estes andam acontecendo e não param de acontecer. Céticos, ateus tentam jogar por terra a veracidade da Bíblia, mas não irá acontecer, porque a Bíblia não é um livro de conto de história. A Bíblia é a palavra de Deus. Uma academia francesa, em 1861, com 70 franceses cientistas, também tentaram provar algum erro cientificamente na Bíblia. Engraçado é que 70 anos depois deles tentarem provar um erro sequer na Bíblia, foram lançados novamente, até em pergunta, se eles queriam comprovar novamente algum erro na Bíblia. E aqueles 70 franceses cientistas que há 70 anos atrás falaram que haveria erros na Bíblia, 70 anos depois nenhum se atreveu a mencionar um erro sequer na Bíblia. Sabe por quê William Freud, ou esses 70 franceses e outros durante toda a história, tentando provar e jogar por terra a veracidade da Bíblia, nenhum deles conseguiram, irão conseguir, ou sequer conseguirão, porque a Bíblia é a palavra de Deus, que vem permanecendo de geração a geração. E a Bíblia permanecendo como é a palavra de Deus. Por isso você que tem a oportunidade de ler a palavra de Deus, leia, porque ela é o mapa para o viajante, a água para o sedento, o pão para o faminto, a luz para quem anda nas trevas. Ela é a força para aqueles que estão fracos. A Bíblia, a palavra de Deus, que permanece de geração a geração. Houve, há e haverá inimigos dela, mas nenhum deles
prevalecerão, porque ninguém pode prevalecer contra a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham um bom dia, em nome de Jesus.